Pessoal, novamente começando aqui sobre unidade de medida, né? A gente já viu na videoaula anterior, falamos sobre massa, né? Falamos sobre volume e falamos sobre temperatura. Agora nós vamos falar sobre densidade, que a gente encontra aqui na página 22 do nosso livro, ó, densidade. Anteriormente falamos sobre temperatura, agora vamos falar em relação à unidade de medida em densidade, tá? Que é representada aí pela letra D nos nossos cálculos aí. O que é a densidade? É apenas uma relação, tá? Relação entre quem? Massa, tá? Massa de um determinado composto e o volume que esse composto ocupa. E o que é relação para a matemática? Relação para a matemática nada mais é do que divisão. É você dividir uma grandeza por outra. Observe aqui a fórmula da densidade. A fórmula da densidade é densidade igual a M. Quem é M? Massa dividido, ó, pelo volume. Então é a massa de um material dividido pelo volume que esse material ocupa. Então aqui eu tenho densidade, a unidade de densidade é sempre essa daqui, ó. Normalmente, grama dividido, aqui é a divisão, dividido por centímetro cúbico. O volume, a massa que a gente já viu, né, na videoaula anterior, normalmente ela é dada em grama, tá? Eu falei para vocês anteriormente, né, que no estudo lá de massa, que normalmente a gente tem ela dada em quilos, em grama e miligrama. Só que eu falei para vocês que a unidade que a gente mais usa aqui no ensino de primeiro anista é a grama para massa. E lá no segundo ano você vai utilizar miligrama. Tranquilo? Então, observe. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Mas um fator que influencia muito na densidade é esse aqui, ó, temperatura. Vamos supor aqui uma situação. Você tem um balão, tá? Você tem aqui um balão, tá? E você resolve encher esse balão com ar, tá? Com ar quente. Ar quente. O que vai acontecer com esse balão? Ele vai aumentar de tamanho, porque o ar está o quê? Aquecido. Porque o ar estar quente significa que a velocidade das moléculas, a gente viu isso lá em temperatura, que a velocidade das moléculas aumenta, a cinética das moléculas aumenta, a agitação das moléculas, que moléculas? Moléculas de ar, aumentam dentro do balão, fazendo com que o volume desse balãozinho aqui saia de V para o volume deste outro balãozão aqui, que é maior, para V, ou seja, um volume maior. Então, se você olhar na fórmula da densidade, se você tem um balão, por exemplo, de, vamos supor, 2 gramas, tá? É o valor do M, 2 gramas. E você tem aqui, né, um volume de 1 centímetro cúbico, é dado em centímetro cúbico. Agora me diga, quanto é 2 dividido por 1? 2 dividido por 1 vai dar o quê? Uma densidade, olha aí, vou chamar de densidade 1, vai dar 2 gramas por centímetro cúbico. Não é isso? A gente sabe disso. Que se eu tiver uma situação do primeiro balãozinho pequenininho aqui, ó, o de dentro, não estar com ar quente ainda, balão que tem um volume V menor do que o outro. Então, se esse aqui tem um balão de volume V, que é menor, um volumezinho menor, qual é o volume? 1. Qual é a massa do balão? 2 gramas. Volume 1. Então, você divide 2 dividido por 1, vai dar exatamente o que a gente calculou. Tá? 2 gramas por centímetro cúbico aqui. Tranquilo? Agora, vamos calcular uma densidade 2. Veja, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ar quente dentro do balão, ar quente. O que o ar quente faz? Aumenta o volume do balão. Passa a ser Vzão, tá? Passa a ser Vzão. Então, o que a gente vai mexer aqui? Vamos mexer no volume, vamos aumentar o volume. Pessoal, lembra, a massa do balão é a mesma, tá? Não mudou. A massa do balão é a mesma. Agora vamos mudar apenas o volume. Vamos dizer agora que o volume seja 2, tá? Então você vai dividir 2 dividido por 2, ó. 2 é a massa e 2 agora é o volume. Quanto é 2 dividido por 2? Vai dar o quê? Olha o que vai dar. Vai dar 1 grama
por centímetro cúbico. Tá vendo? Veja a diferença. A densidade 1, ela é maior do que a densidade 2. Tranquilo? Ela é maior. O que isso significa? Significa que esse balão menor, que tinha o volume 1, antigamente que eu coloquei aqui, né? O que acontece? Esse balão menor, ele é mais pesado. Ele não é leve. Ele tem uma densidade mais alta. Olha a densidade, 2. Ó. Então ele é mais denso. Qual é a tendência de um balão mais denso? É ficar no chão, ir para o chão. Você enche o balão, você dá palmadas no balão para ele subir, mas ele não sobe, a tendência dele é cair. Tá? Agora um balão que tem ar quente, tá? Um balão que tem ar quente, o que acontece com o volume deste balão? Ele aumenta muito. Aumentando muito, o que acontece? A densidade, o quê? Olha, diminui, saiu de 2, foi para 1. Então a densidade 1 é maior do que a densidade 2, a gente está vendo aqui. Isso significa o quê? Que toda vez que você aumentar o volume, tá? Olha aí, ó. Toda vez que você aumentar o volume de um material, o que vai acontecer com a densidade? Vai diminuir. Então vamos colocar aqui no quadrozinho nosso aqui improvisado, vamos colocar essas condições, tá? Então veja, se o volume sai de um volume 1 para um volume 2 grande, tá vendo? Um volume 1 pequeno para um volume 2 grande, o que vai acontecer com a densidade? Aqui, a densidade 1 vai para uma densidade, o quê? 2. Tá tranquilo? Então, quanto maior for o volume, menor será a tua densidade. Mas, professor, mas como é? Eu vou decorar esse troço? Não, pessoal. Você tem de ter em mente esta fórmula aqui. E quando você olha para a fórmula, você já tem todas essas definições que eu estou te falando. Veja, é apenas você fixar o valor da densidade. Eu supus que a massa é 2 gramas. Supus que a massa é 2 gramas. Então, eu vou variar, eu vou aumentar ou vou diminuir apenas quem? O volume. E se eu aumentar o volume e manter este valor aqui em 2, é claro, é lógico, que a densidade vai diminuir. Tranquilo? Então, 2 dividido por 1 dá 2. 2, vou aumentar o volume. Vou botar para 2. 2 dividido por 2, a densidade já fica em 1. Tá? Se eu botar 2 dividido por 10, a densidade já fica em 0,2. Ou seja, à medida que eu aumento o volume, a densidade vai diminuindo. Tá? Professor, mas como é que eu aumento este volume? Eu mexo com um fator importante, temperatura. É por isso, pessoal, que você vê os balões, normalmente meteorológicos, ou balões, aqueles que o indivíduo anda dentro daquela cesta, embaixo, ali ele está sempre aquecendo o ar que está dentro daquele balão. Quanto mais ele aquece, menos denso, ou seja, mais leve se torna aquele balão e ele consegue subir. Então o que o cara faz? Ele controla o nível de altitude que ele vai ficar só com mais fogo ou menos fogo que ele coloca lá no balão. Tá? Então quanto mais ele aquece o ar que está lá no balão, mais altitude ele vai garantir para ele. Agora quando ele quer descer, aí ele para de jogar ar quente. Tá? Ele para de jogar aquele fogo lá dentro daquele balão. Então o que vai acontecer? A tendência dele é ir caindo e caindo. Se ele não quiser cair naquela região, ele aquece novamente aquele ar e aí o balão começa a subir de novo. Por que ele começa a subir? Porque ele fica mais leve, porque ele fica com a densidade menor, mais baixa. Por quê? Porque ele está aumentando o volume, apenas aumentando a temperatura do balão. Tá tranquilo? Tá beleza em relação a isso? Então, pessoal, o conceito de densidade é esse. A gente vai agora apenas calcular alguma coisa em relação à densidade. Tranquilo? Só eu tenho aqui uma aplicaçãozinha para a gente, tá? Uma aplicação, ele diz o seguinte, ó, um material apresenta
uma massa de 10 gramas e ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. Desta forma, determine a densidade do material analisado. Tranquilo? Então, uma perguntazinha simples sobre densidade. Então, se ele está perguntando qual é a densidade do material, então ele está perguntando quem é o valor de D. Tranquilo? Se ele diz que a gente tem 10 gramas, que o material tem uma massa, olha aqui, o material tem uma massa de 10 gramas, então você vem aqui e coloca M igual, tá, a 10 gramas. Tranquilo? E aí ele diz que esse material ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos. Então você vem aqui e coloca volume igual a 100 centímetros cúbicos. Então, pessoal, eis aqui os dados da nossa questão. Aí você vai resolver. Como que a gente resolve isso daqui? A gente sabe, ó, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Essa é a nossa fórmula. Se nós estamos procurando a densidade, então a gente vai utilizar os demais dados, tá? De massa e volume. Massa fica em cima, 10 gramas, e volume embaixo, 100 centímetros cúbicos. Então, a gente pode dizer que a nossa densidade vai ser o quê? Veja, aqui eu tenho 0 em cima, 0 embaixo. 1 dividido por 10 é 0, olha aí, 0,1. Mas 0,1 o quê? Olha aqui a unidade de medida, olha, grama por centímetro cúbico. Aí você vem aqui e coloca grama barra centímetro cúbico. Tranquilo? Eis aqui a nossa resposta. Então a densidade do material analisado por nós aqui é de 0,1 grama por centímetro cúbico. Então é desta forma que você faz aí uma questão. Tranquilo?